Eu acho que a introdução da palavra copywriting no marketing digital brasileiro trouxe mais confusão do que esclarecimento, porque nós tínhamos um conceito tão mais simples e tão mais amplo como redação publicitária que copywriting acabou virando sinônimo de escrita para resposta direta. Para quem não sabe, para quem não é copywriter, escrita de resposta direta, né, ou texto de resposta direta, ou redação de copy direta, ou qualquer coisa que vocês verem como, né, direct marketing, né, significa que você está escrevendo o gênero de escrita para que você converta ali, naquele mesmo ato, com aquela única ação, uma venda. Muitos copywriters que também foram redatores publicitários praticaram esse tipo de gênero. Né? O David Ogilvy, a Ogilvy tinha a Ogilvy Direct até os anos 70, 80, que era uma divisão de copyright, de resposta direta, né? Ou de mala direta. Também é um termo que você pode ver no Brasil. E os gêneros típicos, ou o gênero que se consolidou tipicamente nesse tipo de estratégia, é a carta de vendas. É o gênero mais clássico disso. Embora você encontre mais quantidade de exemplos de resposta direta em anúncios. E é por isso que nós vamos usar vários deles. Mas copyright no Brasil acabou ganhando, talvez pela influência de alguns copywriters americanos que defendiam esse tipo de estratégia como a única possível, acabou se tornando isso. Então, se você fala que você é redator publicitário, as pessoas dizem, então você escreve publicidade, você escreve, não é, textos comerciais e tal, de um jeito meio legal, meio bacaninha, mas que não dá dinheiro. Eu sou copywriter, eu escrevo textos que convertem, eu escrevo textos que, né, praticamente eliminam o livre-arbítrio da pessoa e faz com que ela compre na hora. Assim, eu sou o exterminador da indecisão humana. Eu vou lá e faço e acontece. Então o copywriter acabou virando a versão do engenheiro, o que o engenheiro é para o arquiteto. Não é? Ele é o cara objetivo, é o cara que dá os fundamentos, é o negócio que faz acontece. E o arquiteto tem umas ideias malucas que todo mundo tem dificuldade de entender e mais ainda de realizar, de construir. Então o copywriter acabou virando esse tipo de animal estranho que só existe dentro do marketing digital, porque fora do marketing digital, assim, as empresas hoje, não sei a que momento você está vendo esse curso, né? Mas as empresas hoje começaram a procurar copywriters especificamente, né? Se você for até o LinkedIn, você vai ler copywriter. Mas muitos anos era simplesmente redator publicitário às vezes, mas redator, e era o cara que escrevia esse tipo de texto. Copyright é um gênero, tá? Antes da gente entrar na nossa definição aqui do que a gente. E eu vou usar esse termo, tá? Copy mesmo, porque eu imagino que a maior parte dos meus alunos seja do mercado digital e eu não quero confundir vocês mais do que esse mercado já é confuso, tá? A nossa definição de anúncio já é um pouco mais ampla e eu não quero complicar mais as coisas. Mas para vocês entenderem, copyright é um gênero de redação, é um tipo, né, de redação publicitária, tá? Então, mas até esse termo é um pouco vago, confuso, porque se você entrar numa agência americana, você entra como copywriter, né? E você vai escrever textos que aqui a gente atribui a um redator publicitário. Então, assim, na prática, nós vamos chamar de copywriter até quando ele fizer trabalhos que no Brasil, dentro da nossa bolha, são considerados trabalhos de redator publicitário. Então, para nós, copywriter e redator publicitário vai ser praticamente a mesma coisa, tá? Praticamente a mesma coisa. E no mercado americano é assim também, tá? Mas é só para você entender que às vezes as pessoas falam, você é copy, então escreve aí essa carta de vendas. E há pessoas que falam assim, mas eu não escrevo carta de vendas. Eu gosto de escrever páginas de vendas, eu gosto de escrever descrição de produtos, eu gosto de escrever e-mails, mas eu não sou um cara das cartas de vendas. E as pessoas já ficam horrorizadas. Então você não é copy. Tem que saber escrever páginas de vendas de 50 páginas. Né? Cartas de vendas de 50 páginas. E a prova de que as coisas são assim
é que no Brasil, alguns copywriters acabam até imitando o tipo de característica desse gênero textual, quer dizer, uma dificuldade de leitura mesmo e de contextualização, fora do Brasil. No Brasil não houve muitos exemplos de mala direta. Não, assim, se você perguntar para seu pai, para sua mãe, vocês costumavam receber cartas pelos correios? Porque a carta de venda ela vinha pelos correios. Né? Se você perguntar, você costumava receber? A maior parte de nós não lembra disso. Né? Não lembra desse. Esse é um gênero muito americano mesmo. Assim, na Inglaterra também existe, claro. Os melhores exemplos, acho que são ingleses, e, na minha opinião. E você recebia as cartas de fato. Só que quando você leva isso para a internet, em que um, a carta não é um gênero comum da internet, o e-mail sim, né? Mas a carta, que o e-mail seria uma adaptação da carta, né? A carta de vendas fica muito estranha. Então, só para exemplificar, você às vezes vê assim, da mesa de fulano, caro leitor, né? Você fala, mas quem que fala assim? Nem e-mail a gente recebe assim. E aí, ao mesmo tempo, você defende. Não, copy você tem que falar na linguagem da pessoa. Você tem que falar de um jeito, né, que a pessoa consiga entender e seja popular e ao mesmo tempo legível e tal, papapá. E aí você fala, caro leitor, às vezes coloca até a cidade onde a pessoa está, Indaiatuba, 22 e tal, da mesa do presidente da empresa X. Caro leitor, esse tipo de coisa, eu já escrevi, no começo eu escrevi, estou aqui fazendo um meia-culpa, e eu acho isso bem ridículo. E o fato de ter convertido, seja as minhas cartas ou as dessas pessoas, não minimiza esse fato de que é ridículo. Significa que a gente não entendeu o gênero mesmo. A gente saiu aplicando, pegando um problema americano, um gênero americano, aplicando aqui sem a menor cerimônia. Tá? Então, só para quem não é copyright, quem é copyright talvez saiba disso, depende aí do curso que você comprou, se a pessoa explicou isso para você. Mas, se você chegou a ler os clássicos, que é até mais importante, mas a ideia do copywriter, então, para a gente tem esse aspecto. Mas aqui no curso, então, quando eu falar copywriter, é o cara que escreve praticamente tudo quanto é texto na internet. Basicamente é isso. Tá? Ele também escreve cartas de vendas. Tá? Aí, se você quiser copy de resposta direta, aí você pode procurar um lugar específico para aprender isso. Aqui a gente vai ver também, claro, vários exemplos de resposta direta, mas a resposta direta tem alguns pressupostos, que é a primeira coisa, uma das primeiras coisas que a gente vai ver no curso, mas o lugar específico para aprender só esse, no Brasil eu conheço apenas o Copy Classics, fazendo aqui uma propaganda para o Gabriel. Então lá seria o lugar que você pode aprender junto com os clássicos apenas esse elemento. Existem outras pessoas que ensinam resposta direta misturada a outros contextos mais específicos para o mercado digital, que é o resto, né? A maioria dos outros cursos. Qualquer um que você falar, é isso aí mesmo. Você pensou nesse, é esse também é de resposta direta, que é o gênero mais comum que se ensina no Brasil, adaptado às necessidades digitais. Então, tem landing page, tem página de cadastro, às vezes tem até anúncios, mas nada muito específico, assim, e-mails, né? Então, e assim por diante. Tá? Então, a resposta direta é um pressuposto de venda que quer converter a pessoa naquele momento com aquela ação específica ali. Então, você cria uma oferta e quer e conta o sucesso, avalia o sucesso daquela oferta em quantos elas converteram. Quanto dinheiro entrou, quanto dinheiro saiu, quantas pessoas responderam, quantas pessoas não responderam. É isso, é muito simples e é uma estratégia de curto prazo. Tá? Poucas, para não dizer nenhuma, mas porque eu conheço um outro exemplo, poucas escolas de copyright conseguiram construir uma marca, tá? Uma marca de longo prazo. Tá? São coisas diferentes. Bom, então essa é mais ou menos o background, esse é mais ou menos o contexto do copyright para quem não é copyright entender mais ou menos como a coisa chegou e começou a ganhar esses termos, tá? Para nós, então, copyright é o cara que escreve tudo quanto é tipo de texto persuasivo na internet. É isso, tá? De tudo, tá? Tudo. Post é um trabalho, só fazer um parênteses, post é um trabalho do copywriter? A princípio, sim. As pessoas iam falar assim, não, isso é um trabalho de social media. Não, o post é um anúncio, tá? Então, se o social media
ele cria a estratégia daquilo, mas ele vai ter que usar técnicas de copywriting para escrever. Então, o copywriter pode escrever post. Quem vai defender que não, de novo, é o pessoal da escola direta, né, da resposta direta. Porque ele vai dizer que um post ali não tem como eu contar com as pessoas que a gente vendeu, era melhor escrever uma carta, uma página, enfim, um vídeo de vendas, que é um gênero típico também da resposta direta, né, um VSL. Né, o pessoal do PLR usa muito isso, também usando todas as técnicas de resposta direta. Tá? Não vou entrar em muitos termos aqui para não ficar muito mais complicado, mas basicamente é isso. A gente vai ver isso porque é a primeira escola de copywriting que a gente vai dar uma olhada nos anúncios, nos objetivos dos anúncios, o estilo de anúncio, essa daí. Tá? A ideia, então, mas pegando o princípio do copywriting, então, a definição que nós vamos usar é essa daqui. Ó. O copywriting é o uso intencional da linguagem escrita ou falada. Então, aqui é muito importante, eu gostaria que ficasse muito claro isso. Copywriting, redação publicitária, é um tipo de persuasão. Todo mundo persuade as pessoas o tempo todo. Quando você faz algo errado, fazer algo errado, né? Mas faz, né? Continua ainda, né? Todos nós. Quando você fazia algo errado quando você era criança, e sua mãe dizia: arruma seu quarto, ou vou dar uma chinelada em você, é um jeito de persuadir você. É, imediatamente. Às vezes. Imediatamente. É um meio de persuasão. Tá? Agora, ela estava intencionalmente querendo, né, construindo um texto e tal para te persuadir? Não. Ela usou o medo ali para você, né? Mostrou o chinelo, e o chinelo não fala, mas ele persuade. Tá? Ele é um tipo de persuasão visual. E você imagina o seu futuro, né, apanhando. Então, a coisa não é construída de forma escrita ou falada. Às vezes, só mostrar o chinelo, né, o barulho da cinta, você já sabe. Mas a sua mãe não intencionalmente, né, quis te persuadir de um certo jeito. Ela queria que você fizesse aquilo, né, de um jeito mandão, mas ela não construiu aquilo intencionalmente. Ah, vou persuadir fulano agora. Tá? Ela não estudou você, seu público e tal. Nesse sentido. Então, do mesmo jeito, quando você vai, por exemplo, ao supermercado, e principalmente nesse período de pandemia, e você vê aquelas marcações no chão, né, dando o espaço certo para você ficar, aquele é um tipo de persuasão, mas uma persuasão visual, como a gente vai ver na próxima aula, sobre o que não é copy. Tá? Então, a copy é esse uso intencional do discurso falado ou escrito. Não é visual. Falado ou escrito. Para persuadir um certo tipo psicológico de pessoa, quer dizer que uma copy, quando é construída intencionalmente, ela não tem como persuadir todo mundo o tempo todo, em todo quanto é lugar. Qualquer tipo de pessoa, de qualquer idade. Então, isso já te ajuda a avaliar melhor algumas copies, porque eu vejo às vezes pessoas brigando por nada. Dizendo, essa cópia é ruim, não sei o quê, mas é que não foi escrita para você. Essa cópia é muito chata, já vi várias vezes, esse tipo de discurso não cola mais comigo. Não cola com você, mas com outro público cola. Né? Então, a copy persuade um certo tipo psicológico de pessoa, que é o que você descobre na sua pesquisa, no seu público-alvo, etc. A tomar uma decisão imediata de compra de produto ou ideia. Quer dizer, ou a copy, você escreveu aquele texto, né, aquele vídeo, né, para fazer com que a pessoa, um certo tipo de pessoa, comprasse alguma coisa ou comprasse uma ideia, como por exemplo, você pode fazer um estudo muito interessante de copy no discurso político. Tá? É um discurso de compra de ideias, compra de voto, às vezes, né? Então, é algo que é usado para persuadir. Se você está persuadindo alguém a mudar de opinião, é copy. Pode ser que não seja a compra naquele momento. E pode ser que seja só essa ideia. Por exemplo, eu quero que você me veja como uma pessoa confiável, como uma pessoa interessante. Isso é copy pra gente.
De novo, aqui no Brasil, copy é só para vender. Mas os usos das técnicas de copy já são centenários, já são bem consolidados. E esse uso de copy para ideias é muito comum. Um dos grandes exemplos de copywriters, por exemplo, você vai ver o nome dele, como que é o nome dele? Copywriter. Não está lá, né? Qualquer outro tipo de nome estranho, né? Tem um grande documentário que eu recomendo para vocês, que é o Art and Copy. Eu não sei se tem legendado, mas é Art and Copy. E lá você vai conhecer, por exemplo, o copywriter que fez as campanhas do Ronald Reagan. Ele queria que as pessoas comprassem um produto? Não, eles queriam que a pessoa votasse no Ronald Reagan. O Reagan, né? Queria isso. Então, ele conseguiu. Conseguiu. Foram uma das campanhas mais bem-sucedidas da história de campanha política nos Estados Unidos. Agora, você vai dizer que o cara não é copy? O cara pediu milhões de pessoas a votarem num cara, você acha que o cara não é bom copywriter? Tá, porque ele é um vendedor de ideias. Então, a copy tem essa amplitude. Tá? Então, ele é uso intencional. Quer dizer, eu estou de propósito. Tá? Propositadamente, eu estou tentando mudar a sua opinião e a comprar certo produto. Ou a comprar certo produto. Tá? Você tem que ser o especialista na arte de mudar a opinião. Porque às vezes é mudar a opinião porque assim, ela já compra um certo produto e você quer mudar a opinião dela para comprar o seu. Tá? Então, é isso. Você é um especialista nisso. Então, persuadir. Então, copywriting é o uso intencional da linguagem escrita ou falada para persuadir um certo tipo psicológico de pessoa a tomar uma decisão imediata de compra de produto ou ideia ou a mudar determinados comportamentos no presente que levarão a uma compra no futuro. Uma compra de produto ou compra de ideia também. Quer dizer, aqui a gente determina se a ação que você quer que a pessoa tome ela é de curto prazo, ela é quase que imediata, nos próximos dias, ou na próxima hora, às vezes, ou no próximo minuto. Ela é de curto prazo, ou se ela é de longo prazo. Você não vai comprar agora, mas ao longo do tempo, você vai comprar. Ao longo do tempo, você vai mudar de opinião, vai se acostumar com a ideia de comprar meu produto e no futuro você vai fazer essa compra. Ou você vai incentivar outras pessoas a comprarem. Por exemplo, a BMW, mas perguntaram para o diretor de marketing da BMW, disse assim, qual que é o seu público-alvo? Ele disse, meninos de 10 anos. Porque a pessoa cresce vendo carros poderosos em filmes, né? Passando na TV e tudo mais, e aí ela se acostuma, vai se acostumar com a ideia de que BMW é um grande carro, é o melhor carro que tem, é um carro de uma pessoa poderosa e tal, Ferrari, né? Então, esse é o público-alvo deles, né? Não são milionários, ricos, porque a pessoa às vezes não vai comprar a BMW, mas ela vai fazer parte da cultura BMW, não é? Então, ela vai comprar boné, ela vai comprar, sei lá, né, jaqueta, né? BMW tem vários produtos. Moto, às vezes, né? O cara não compra o carro, mas compra a moto porque é uma maneira de se sentir perto dessa ideia de potência, poder, velocidade associada a isso, que a BMW passou para ele desde criança. É um negócio muito sério isso. Só que a gente não é BMW, né? A gente não tem 30 anos, 40 anos para esperar uma compra. Tá? Então é por isso que muitos de nós acabam focando apenas no curto prazo. Mas essa ideia de curto prazo e longo prazo, escolher uma das duas é um erro, como a gente vai ver mais para frente. Essa dicotomia é um erro que a gente precisa aprender logo cedo a evitar. Mas então o copywriting é o uso intencional de linguagem para persuadir uma pessoa a comprar algo agora ou no futuro. Ou a mudar de ideia agora para comprar algo no futuro. Ou a mudar de ideia agora para tomar uma decisão. A meu favor, né? Claro. Estou persuadindo a pessoa a tomar uma decisão que eu acho que é a melhor para ela, que no fundo é a melhor para mim também. Votar num candidato, por exemplo, né? É isso. Ou porque é assim, é difícil você persuadir a pessoa a não votar em tal candidato sem que ela tenha uma alternativa. Quer dizer, a sua proposta seria não votar.
Isso é possível também, é possível. Mas é um pouco. Mas de qualquer maneira é mudar a pessoa mudar de comportamento, né? Então ela compra a ideia de não votar, né? Compra a ideia de se abster. Então, de qualquer modo, então, pra gente, o copywriting é essa fusão, não é? De linguagem, falada ou escrita, psicologia, porque ela precisa entender o tipo de pessoa que ela está persuadindo. Então, quem estuda copywriting precisa ser um cara ou uma mulher apaixonado pela pessoa, por estudar pessoas. Você tem que ser um cara que se interessa por antropologia, por comportamento humano como um todo, por biologia até. Você precisa ser um cara desse tipo. Porque se você não se interessa por pessoas, vai ser muito difícil você vender para pessoas. Porque você não está nem querendo saber quais são os problemas dela, por que ela está sofrendo, como que ela decide nesse tipo específico, quer dizer, quem influencia esse tipo de decisão nesse nicho em que eu estou trabalhando. Então, se eu estou no nicho da saúde, eu sei que os médicos influenciam muito a decisão das pessoas. Então, mas como que eu sei isso? Estudando as pessoas. Não tem de outro jeito. Então, eu vejo que às vezes as pessoas estão tão interessadas às vezes, em ganhar dinheiro que elas esquecem que tem outra pessoa do lado. Como disse o David Ogilvy, né? Assim, o consumidor é a sua mulher. De um jeito meio machista, você pode até imaginar, né? Que ele queria dizer assim, né? Um consumidor comum, assim, tal, é a sua mulher, cara, né? Assim, né? Então, ele quer dizer, né? Então, a pessoa que você persuade, você conhece ela, não é uma pessoa abstrata. Não é uma pessoa, né, que você de laboratório. Então você precisa se interessar por estudar psicologia. Você pode estudar isso estudando antropologia, estudando biologia, estudando ficção também. Porque a ficção te ajuda a entender melhor as pessoas. Porque ali elas conseguem, no cinema e tudo mais, elas conseguem expressar os pensamentos delas, conseguem viver mais vidas do que você é capaz de imaginar vendo a ficção. Né? Então, porque o contrário disso, a gente fala às vezes, né, que bons vendedores, nunca estudaram copy. Mas é porque eles viveram muitas vendas. Eles aprenderam, né, muitas coisas. Então, eles aprenderam na prática. Só que aprender na prática tem um grande problema, que é o pior jeito de aprender. Eu sei que parece absurdo, né? Você só aprende na prática e tal. Mas não é bem assim. Na prática, primeiro, você erra coisas que você não precisaria errar. Se você soubesse. Olha, não faz isso, porque é ruim. Pronto, você não, né? Claro, você pode ir lá e cometer o mesmo erro, mesmo sabendo. Mas aí é um problema seu. Mas na prática, você tem que aprender tudo zero. É como você querer assim, como que eu sei como que um médico, sei lá, como que eu sei sobre a Segunda Guerra Mundial? Você teria que viver a Segunda Guerra Mundial para você saber. Você não pode ler sobre ela. Então, claro, quem viveu, você pode dizer, viveu, sabe mais? Não exatamente, né? Quem viveu sabe o que ele viveu. Ele não sabe o que aconteceu em todos os frontes. Né? Ele não sabe quais foram as conversas entre os diplomatas. Provavelmente ele não soube disso, não soube nada disso. A experiência de guerra, né, de horror, com certeza ele sabe bastante. Ele sabe mais do que talvez nós jamais saberemos. Mas Segunda Guerra Mundial você sabe mais do que ele. Você pode ler sobre muito mais perspectivas do que ele. Ler mais livros sobre vários aspectos. Você pode saber o que está acontecendo na Hungria. Né? E ele é, sei lá, um italiano. Lutou por 2 horas lá e tal. Né? Por 2 dias, 2 semanas, 2 meses. Não interessa, a experiência dele é muito pequena. Então o cara que aprende a vender na prática, ele aprende muito, mas ele aprende para ele. E às vezes até errando mais do que ele precisaria. Então, o que você precisa, no fundo, é entender que você precisa aprender na prática e aprender na teoria. Você não precisa escolher nenhum dos dois. Você não pode ficar só na teoria, porque senão você nunca vai aprender nada, né? Você não vai testar o que você aprendeu. E você também não pode ficar só na prática, querendo aprender tudo sozinho, só na prática, porque senão você não vai ter o aporte, né? O aspecto teórico que vai explicar para você a sua experiência e que vai, inclusive, fornecer mais experiência para você por meio das outras pessoas. Eu, por exemplo, passei por certas coisas que eu chego e falo assim para você: olha, esse erro que você vai cometer
é o mesmo erro que eu cometi. Não faça isso. Você pode ir lá e fazer porque você é teimoso. Mas se você não fizer, você aprendeu sem experiência. Você aprendeu com a minha experiência. Né? Essa é a ideia da internet. Você está aprendendo aqui em 10, 20 horas o que a gente levou meses, anos para aprender. Não é bom que seja assim? Agora você sabe a mesma coisa que eu. Então, sobre esse assunto. Então, a questão aqui de psicologia é você entender isso. Você tem que estar apaixonado mesmo pela vida humana, como um todo. Pelo seu aspecto espiritual, por todos esses aspectos que compõem o ser humano. Porque senão vai ser muito difícil de você sobreviver nesse meio. Porque até ofertas, até, não é assim, a criação de produtos, você vai sempre ficar esperando alguém, né, trazer alguma coisa para você. E a partir disso, você fazer uma cópia aceitável daquilo. Porque você não se interessa pelo problema das pessoas. E o copywriter ou designer, social media, precisa se interessar para estudar pessoas. Psicologia, antropologia. Ficção, dentro desse mercado as pessoas desprezam um pouco a ficção e daria para a gente fazer uma aula só sobre isso. Mas, como aquele exemplo que eu dei sobre a Segunda Guerra Mundial, com a ficção você consegue entender os pensamentos das pessoas. Por dentro, com honestidade, com sinceridade. Porque na pesquisa de copy, muitas vezes você acaba acreditando demais no que as pessoas estão falando. Então, se você falar para as pessoas, por que você acha... Eu vou dar um exemplo de uma pesquisa que a gente vai ver mais pra frente. Mas num certo mercado, eles colocaram... Tinham dois tipos de vinho, né? Um vinho alemão e um vinho francês. E quando eles colocavam música alemã, mais vinhos alemães eram vendidos. E quando eles colocavam músicas francesas de fundo, né? Mais vinhos franceses eram vendidos. E eles perguntaram para as pessoas: você acha que a música de fundo influenciou a sua decisão? E as pessoas: não, eu acho que não. Já imaginou se você levar isso a sério? Quer dizer, a gente fez, eu acho que foram 2 semanas de estudo. 2 semanas. E os resultados foram muito consistentes ao longo dessas 2 semanas. E você. Assim, quer dizer, você vai acreditar mais no que a pessoa falou do que naquilo que você viu, né? Naquilo que ela fez. Né? Por isso que eu falei para vocês verem mais o que as pessoas estão fazendo do que ouvirem o que elas estão falando. Por quê? Porque senão você vai fazer pesquisa e a pessoa acaba construindo o produto para você. E é isso que vendem, né? Assim, isso seria mais verdadeiro, mais certo, mais fácil de fazer. Olha, mas que tipo de produto vocês querem? E a pessoa responde, fala, vou fazer esse produto, então. Isso, claro que vende, tá? Claro que vende. Mas te leva a formar uma falsa noção da realidade. Não é porque a coisa funciona que ela é boa, que ela tá certa, tá? Uma falsa noção da realidade, que é assim, de que as pessoas sabem o que quer, de que as pessoas sempre têm uma transparência e uma honestidade, elas refletem sobre as próprias decisões, seus pensamentos, e elas sabem o que influenciou a cada decisão que elas tomaram. E a gente sabe por experiência própria que não é bem assim, né? Muitas vezes você fala assim, mas por que você escolheu isso? Sei lá, não pensei nisso, só peguei aí o que todo mundo tava pegando. E você não vê assim, peraí, então você pegou, todo mundo tava pegando e tal, você acha que isso foi, né? Você acha que isso não influenciou em nada? Então, montar pesquisas de copy é algo muito difícil, é algo muito complexo, tá? Mas, de novo, se você se interessa por psicologia, é isso, tá? E a língua, que a língua é o material que você usa, né? O português, o inglês, o francês, a língua que você estiver escrevendo ali. Então, copywriting é a fusão desses três elementos. Um elemento de língua, um elemento de linguagem, né? Língua, então, é o material que você usa, fácil de entender, né? Português, aqui no nosso caso. A linguagem, que a linguagem é a linguagem do público, é a linguagem no seu sentido frasal, de tom de frase, de estilo de frase, de formação de parágrafos e tal, né? É esse tipo de coisa que a gente está falando aqui, né? E psicologia, que é a pessoa, interesse pelo ser humano, pela psicologia como um todo.
um todo, né, bem grande mesmo, né? Entender o espírito da pessoa e tal, como que funciona esse nicho, como que ele vê a realidade. É isso. E a parte, eu acho que a parte mais interessante disso tudo é a parte psicológica, a parte de como a pessoa vê a si mesma, como ela toma decisões. Porque aí o que muitas vezes você deve evitar é tentar encaixar a pessoa dentro do seu método de trabalho, que é a pior coisa que você pode fazer. Então a pessoa já vem com um template pronto, já vem com um template pronto, e ela tenta encaixar ali, né, mudando os nomes, substantivos, adjetivos e tal, e ela tenta vender aquilo. É claro que dá certo às vezes. É que esse negócio, gente, crack também emagrece. Se você quer emagrecer, pega uma virose aí que você emagrece. Se você vai avaliar as coisas só pelos resultados que elas dão, você vai entrar num mundo de maluco, que é esse mundo do marketing digital que a gente vive hoje. Que é muito parecido com o mundo do bodybuilding. Se o cara é grande, ele pode falar o que ele quiser. Assim, ele pode ter qualquer opinião, contanto que ele seja grande, que ele seja musculoso. Não. Por quê? Porque ele tem resultados. Então, toma cuidado com isso. O resultado, ele, claro que ele é importante, mas a partir de certo ponto e dentro de certo contexto, ele até atrapalha. Você vai ouvir o cara que faturou 1 milhão ou 1 bilhão. Né? Você entendeu? Que, sei lá, os dois são bons, né? Os dois você deve ter opiniões boas, todos têm grandes resultados. Mas isso não significa que eles sabem o que eles fizeram. Nem que eles, pior, sabem te ensinar como fazer no seu contexto, que é o que importa. Senão é documentário, biografia, né? Então, o que é importante você entender é isso. Copy, no nosso caso, no nosso objetivo aqui, é ter um domínio da língua, domínio do português. Não significa escrever certinho na gramática, não significa não cometer nenhum errinho, mas ter o domínio suficiente para que você consiga, olha só, adaptar a linguagem do seu público. Dominar o português o bastante para adaptar-se à linguagem do seu público. Forma esse triângulo. Então, você precisa ter essa flexibilidade, essa plasticidade de língua. Quando as pessoas falam que português não importa, em geral elas escrevem mal. Essa é a verdade. Ou você sabe escrever para um certo tipo de público só. Você sabe escrever na linguagem dele. E tá tudo bem. Você é um copyright especialista nesse nicho. Mas não significa que português não interessa para copyright. Significa que não interessa para você porque você é muito limitado. Mas na prática, quanto mais linguagens e mais públicos você tem, melhor você é. Quanto com mais públicos você consegue se comunicar, você que tem mais. Ué, né? Você tem mais amplitude, horizonte de linguagem. Você consegue ver mais, você consegue escrever mais, você consegue se comunicar mais. Porque você consegue falar tanto com um advogado, quanto você consegue falar com uma criança, quanto você consegue falar com um cientista, quanto você consegue falar com um pedreiro, você consegue falar com, né, com vários públicos. Porque você tem esse domínio de língua e consegue adaptar essa língua conforme o contexto específico. Gente, quem não consegue adaptar a linguagem ao público específico é que tem problemas. Essa pessoa que é limitada, você fez uma escolha por ser limitado. Né? Foco é dizer não, então é isso. Você é a pessoa focada nisso e você pode ter muito sucesso fazendo isso. Mas só entenda, e é nisso que eu bato na tecla. Isso funcionou para você. Você é uma pessoa que escolheu se limitar a falar com esse tipo de público, usando essa linguagem. Não significa que português não interessa. Significa que para você, no seu trabalho e para o seu público, português não interessa. Mas se você for falar com um português todo zoado, todo mulambento, para um certo tipo de público, aí você vai ver a diferença, tá? Que faz ter o português correto. Então, até essas mensagens que a gente recebe muitas vezes de golpe, se fosse escrito num português melhor, eu acho que eles conseguiriam dar mais golpes. Você ia ver como que você desconsidera a linguagem da pessoa e você forma, como a gente viu na aula de anúncio, uma imagem da pessoa que está falando só pela gramática dela, pela linguagem dela. A gente fala, puxa, essa pessoa aqui tá de caô. Essa pessoa aqui tem treta. Tá? Então, para essa aula não ficar mais longa do que é necessário, tudo que a gente falar aqui nesse curso sobre copy, sobre texto, e eu vou falar copy mesmo, a partir de agora é só copy, é com base nisso aqui.
É alguém usando de uma forma intencional a linguagem escrita ou falada para fazer com que você tome uma decisão agora para comprar um produto, agora ou no futuro, né? Para comprar um produto ou mudar um comportamento no futuro para você comprar esse produto mais para frente, no futuro. Tá? Então, eu acho que eu falei de cabeça e ficou meio confuso, mas tem um texto aqui, né? Comprar, uso intencional para comprar agora ou no futuro, ou mudar de opinião agora ou no futuro, né? Para você comprar uma ideia agora, né? Ou mudar de opinião para comprar um produto no futuro. Ixi, eu me confundi total agora. Mas você precisa comprar, é o uso intencional da linguagem escrita ou falada para persuadir um certo tipo psicológico de pessoa a tomar uma decisão imediata de compra de produto ou ideia, ou a mudar determinados comportamentos no presente que levarão a uma compra no futuro. Compra de produto ou compra de ideia, a gente viu que os dois funcionam. Você pode ser um copywriter também que persuade as pessoas a tomar uma certa atitude perante a vida. Você pode ver isso nos exemplos de filósofos, não é? Sócrates não estava vendendo nenhum produto, não tinha nenhum infoproduto do Sócrates, mas ele tinha uma ideia ali para vender. Ele precisava dominar os recursos de persuasão para fazer com que as pessoas entendessem o ponto de vista e percebessem que elas estavam erradas. Então, copywriting pra gente é isso. Aí tem essa citação do Paul Fishlock, que é um copywriter inglês ou americano. Eu sempre me confundo nesse mundo anglófono, né, de língua inglesa. Pode ser um ou pode ser outro. Depois a gente dá uma pesquisada nisso. Não é importante para a citação. Ele diz assim: se você aceita que o trabalho do copywriter é mudar comportamentos, como você pode não ter uma curiosidade extraordinária sobre o que muda o comportamento? Então, esse é o resumo que eu tenho. Na verdade, é a mensagem que eu tenho para vocês. Se interessem pelas pessoas, se interessem pelo estudo delas, seja curioso em relação ao que muda o comportamento, a percepção da pessoa. Se essa cor não afetou a percepção dela, porque às vezes a gente pode focar apenas na área que a gente defende. O copywriter acha que só o texto funciona, o gestor de tráfego acha que só o tráfego funciona, o designer acha que design é tudo. Então, parar com um pouco com essa posição de trincheira, de defender o próprio emprego e começar a se interessar pelas pessoas como um todo. Eu já escrevi copies que eu tenho certeza que meu trabalho ali foi muito pequeno, porque o especialista era tão grande, era tão bom, que se ele desse uma arrasta para cima, ele venderia. E isso não é para diminuir o meu trabalho ou para ter uma falsa humildade, é só para reconhecer que as coisas são assim mesmo. Que as coisas são assim. Tá? Quer dizer, sem copy, talvez ele vendesse, mas com a copy ele vendeu mais. Então, se ele pode ser melhor, por que não? Então, é só você entender isso. O espaço de cada um, porque senão você vai ter dificuldade de formar equipes. Tá? Isso aqui não é o tema do curso, mas só para você entender o quanto sua posição entrincheirada atrapalha o seu desenvolvimento profissional. Beleza? Então, isso aqui é só para a gente organizar um pouquinho o caos que é o mundo digital e para vocês, se você ficou com a impressão de que daria para falar muito mais, daria mesmo.